Olá, amigos. Olá a todos. Olá, meus inscritos. Olá, internautas que assistem meus vídeos. Hoje eu vou mostrar um ladrão de Joule. É um circuito que eu nem sempre monto, nem sempre eu tô mostrando nos meus vídeos, porque ele é um circuito assim até interessante, mas na maioria das vezes você monta ele, liga, ele passa poucos minutos, já descarrega a bateria, a autonomia dele é pouquinho, é fraco demais, ele descarrega facilmente qualquer bateria ou pilha. E eu tava vendo no YouTube uns vídeos de ladrão de Joule. Resolvi montar esse. O ladrão de Joule é esse aqui. Aqui na minha cidade eu não consigo um foco desse ou uma lâmpada dessa com essa potência é branca. Não consigo, só consigo amarela, vermelha, azul, verde, rosa, roxa, só nessas cores. Esse aqui é vermelho, esse foco aqui é vermelho. Então esse ladrão de Joule usa um transformador choke, dois resistores, dois transistores, uma pilha e esse foco. Então isso aqui ele é um circuito apropriado para quem acampa. Às vezes está na barraca à noite, precisa de uma luz para ler alguma coisa, quer ficar um pouco acordado, está escuro. Então ele é ideal, porque a luz não é tão intensa, mas também não é tão ruim a luz. E ele nesse estágio ele funciona com essa potência. Então ele tem um outro estágio aqui. Ele tem esse zumbido, esse piado. Isso é típico de transformador chopper. É por causa da alta frequência, porque transformador chopper trabalha com alta frequência. Então até os mais comunzinho, pequeno, ele tem esse piadinho. Nessas condições, ele funcionou 10 horas. Ele funciona até mais. Ele fica aceso até mais tempo. Mas o que acontece de 10 horas para frente, a luz já fica muito fraquinha, não compensa. E nessas condições aqui, ele ficou 6 horas ligado. Funcionando bem. Não aquece, não tem problema nenhum. Ligou, ele vai até descarregar a bateria ou a pilha. No teste eu usei uma pilha, uma bateria. Uma pilha, né? Só que era recarregável. Dessas, pilhinha comum mesmo. Só que recarregável. Nesse caso, essa daqui é uma pilha que não recarrega. É uma pilha comum. Então descarregou, tem que jogar fora, porque não recarrega. O transformador ideal para esse transformador desse ladrão de Joule é esse transformador aqui. Um transformador de fonte ATX. Ou desse aqui, desse mais pequeno. Desse pequenininho, desse verde, desse amarelinho, desse azul aqui. Esse é ideal, porque pelo tamanho dele. Mas esse verde é pequeno, bem pequeno. O amarelinho. É, mas aí muda a bitola do fio. Usa um fio desse aqui, ó. Mas como conseguir um fio desse? Esse fio é de relé. Relé de 12 volts.
Por que que é ideal o transformador de fonte ATX? Porque o ferrite dele é dessa forma. Enquanto os outros ele é desse jeito aqui, ó. Nesse caso aqui, ele une certinho, mas a maioria deles, nesse ponto aqui, ele é afastado. Então você tem que lixar a parte que é mais curta, você tem que lixar esses dois lados aqui para ele ficar unido certinho, e tem que cortar ainda o carretel. Esse carretel você tem que cortar ele. Porque se ele ficar afastado, o que acontece? Ele não vai gerar alta tensão. Ele pode, em alguns casos, ele pode até gerar, porque tem eles que a maioria deles é assim, mas então é porque ele tem que ser dessa forma na fonte, porque vai ter que usar ele dessa forma na fonte. De fonte ATX principalmente. Mas nesse caso aqui não, ele tem que ser unido assim. Se ele for afastado, você vai ter que lixar bem lixadinho para ele ficar unido. E cortar o carretel e colar para ficar mais curto. Porque se você lixar aqui, vai diminuir. Então, se você achou interessante e resolver montar, aqui está o esquema. Eu coloquei ele assim de ponta cabeça que fica mais fácil para entender. É um bobinamento de 20 mais 20 com um tape no centro, né? Uma derivação. 20 mais 20, um tape no centro. Esse tape é onde vai entrar o positivo. Quando eu coloco ele no primeiro estágio, eu estou usando só um desse. Quando eu ligo aquela chavinha, mudei para outro desse. Vai funcionar os dois. Aí ele vai ficar mais forte. Na saída aqui, ele usa 1200 voltas de fio. É 34. 0,34. No primário, é 20 mais 20. 20 mais 20 de fio 30. Aonde eu consigo o fio 30? O fio 30 é esse fio. O ventilador Arno, o ventilador Arge, todos ele usa o fio 30, é esse fio. E o fio 34? Esse é o fio 34. Transistor BC 337. O ideal é o 2N2222. Como eu não tinha, eu usei o BC 337. Pode ser o 547. Pode ser o transistor C, o transistor D, o transistor que for NPN. É lógico que tem transistor que é mais lento, né? Tem transistor que ele é mais rápido, oscila mais rápido. Mas aí é uma escolha de quem montar. No caso de transistor PNP, NPN, eu vou fazer um vídeo explicando o que é PNP, o que é NPN. Como testam PNP, como testam NPN, que a maioria das pessoas acha que transistor é transistor, mas não é bem assim. Tem PNP e tem NPN. Aí pessoal, a luz amarela como que é? E ele funciona assim, se você coloca duas lâmpadas, ele acende só uma. Duas não funciona, funciona só uma. Creio por causa da potência que é muito baixinha. A potência dele é muito baixa. Essas bobinas primárias, elas são feitas no sentido horário. Você faz 20 voltas, faz um tape,
faz mais 20 e volta, para. Aí a segunda bobina é feita no mesmo sentido. Horário, faz 20 e volta, para, faz um tempo, faz a outra bobina final. E então aqui o transistor ele tá coletor numa ponta da bobina, base passa por um resistor de 1K, vem na ponta da outra bobina. E o centro é o positivo. Se eu querer usar só um estágio desse, a autonomia é maior. Se eu usar os dois estágios, a autonomia é menor. Mas mesmo assim ele demora muito tempo. Ele fica 6 horas, usando os dois estágios, ele fica 6 horas ligado. E não é um LED, dois LED, ele está usando uma lâmpada. Então uma lâmpada, você pode ver o reatorzinho dela lá dentro, ela é uma lâmpada 110 volts. Não é uma lâmpadazinha de 12 volts, nem de 5 volts, ela é 110 volts. A luz não passa disso. Mas também não piora mais do que isso, só fica desse jeito. Vai passar aí 10 horas ligado. Pessoal, se vocês gostarem do vídeo, curte, comenta, inscreva-se no canal. E eu vou ficando por aqui. Tchau, um abraço.